Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do triste caso de Diana Álvares, que ocorreu nos Estados Unidos no ano de 2016. E pessoal, como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O dia 29 de maio de 2016 começou como um domingo qualquer. Rita Hernandes e seu namorado acreditavam que teriam um final de semana agradável. Rita estava grávida na época e já tinha 5 crianças de um outro relacionamento. A família morava num pequeno trailer em Fort Myers, uma cidade localizada no estado americano da Flórida, no condado de Lee. Por volta das 6 da manhã, quando Rita entrou no quarto das crianças para acordá-las para ir à igreja, notou que sua filha mais velha, Diana, que tinha 9 anos, não estava em lugar algum. Rita pediu para que o namorado desse uma olhada na vizinhança, mas não havia nenhum sinal da garota e ninguém a tinha visto desde o dia anterior. Então, às 7 da manhã, Rita ligou para a polícia e relatou o desaparecimento da filha. O condado de Lee é uma região habitada em sua maioria por imigrantes mexicanos. Dessa forma, Rita falava muito pouco inglês e seus filhos só falavam espanhol, o que prejudicou nas primeiras informações dadas ao xerife local. Mas apesar disso, os policiais conseguiram levantar informações falando com alguns vizinhos e conhecidos da família. Através dessas informações, os policiais descobriram que além de Rita e seu namorado, um outro adulto morava com eles na casa da família, um homem chamado Jorge Guerreiro Torres. Como é comum nesses tipos de casos, os adultos e responsáveis mais próximos do desaparecida ou desaparecido são sempre investigados. Ao ser perguntada sobre Jorge, Rita afirmou que ele era apenas um amigo da família e que morou com eles por algum tempo enquanto trabalhava na região, mas que tinha se mudado recentemente. A mulher deu o telefone dele e quando os policiais ligaram, Jorge afirmou que estava em Okeechobee, em Orlando, que fica a cerca de 3 horas de distância de Fort Myers. Depois disso, os policiais simplesmente foram embora, dizendo que o mandado de busca seria emitido naquela manhã. Aparentemente, eles não pareciam estar muito preocupados com o desaparecimento da menina, e além de uma breve conversa com Rita e seu namorado, estranhamente, eles não fizeram as perguntas básicas sobre Diana, como onde ela foi vista pela última vez ou o que estava vestindo e outros detalhes. Eles apenas perguntaram qual era a data de nascimento de Jorge. Pode ser que a diferença linguística tenha atrapalhado o trabalho policial, e por isso, as informações a respeito do caso em seu início foram bem vagas. De toda forma, e por algum motivo, quando o xerife chegou na delegacia, ele decidiu ligar para Jorge novamente, que dessa vez disse que não estava mais em Okeechobee, mas sim em alguma parte de Orlando. Tudo indicava que eles tinham algum motivo para desconfiar do homem. Por volta das 10 horas da manhã e com o mandado de busca em mãos, os policiais retornaram para a residência da família Álvares e começaram a revistar o trailer e os seus arredores. Eles também decidiram levar Rita e o seu namorado para a delegacia para que eles realizassem o teste do polígrafo, mais conhecido como detector de mentiras. O resultado saiu à 1 da tarde, mas eles ficaram na delegacia até o fim daquela tarde. Durante todo esse tempo em que foram interrogados, das 10 da manhã até as 5 da tarde, o xerife solicitou informações a outras delegacias sobre Jorge Guerreiro Torres. Ele queria levantar alguma informação relevante sobre quem era esse homem e talvez levantar um pouco do seu histórico. Nesse meio tempo, ainda não havia nenhum sinal de vida de Diana em lugar algum e nenhuma informação útil das pessoas que moravam no bairro foi levantada. Enquanto isso, o xerife tentava conseguir alguma foto de Jorge. Foi então que, por volta das 5h30 da tarde, o Departamento de Polícia do Condado de Lee emitiu o Alerta Amber. Para quem não sabe, o Alerta Amber é um código enviado a todas as agências de aplicação da lei, rádios, jornais, TVs e outras autoridades para relatar um possível sequestro de um menor. Estava claro que eles consideravam Jorge como um possível suspeito no desaparecimento de Diana. O que não estava claro até aquele momento era o motivo. Às 11 da noite daquele dia, Diana já estava desaparecida há pelo menos 17 horas, uma verdadeira eternidade para Rita e sua família. Neste momento, o xerife revelou os motivos de sua desconfiança em Jorge. Devido a isso, a polícia estava tentando rastrear os seus últimos movimentos e, finalmente, o homem foi localizado em Orlando no dia 31 de maio,
o terceiro dia desde o desaparecimento de Diana. Jorge estava em um posto de gasolina, mas ao ver os policiais se aproximando, ele fugiu. Por que ele fugiria se não tinha nada a esconder? Os detetives tentaram localizá-lo pelo seu telefone celular e conseguiram rastreá-lo pelo GPS. Porém, não era Jorge quem estava com o celular, era um outro homem que trabalhava como jardineiro. Esse mesmo homem disse aos detetives que um sujeito estranho estava em uma ligação e, quando o viu, entregou o aparelho para ele, dizendo que não queria mais e simplesmente saiu andando. Isso teria acontecido no tempo de cerca de meia hora, quando os policiais chegaram até esse jardineiro. De qualquer forma, agora a polícia estava com o telefone, porém, eles não conseguiram desbloqueá-lo. Nesse meio tempo, Rita foi falar com a polícia, porque achou que mais alguém deveria ser investigado, o seu ex-marido, pai de Diana. Segundo ela, o homem já tinha tentado sequestrar seus filhos em 2013, quando ela morava na Geórgia. Depois disso, ela conseguiu uma ordem de restrição e mudou de cidade, mas ele ainda ligava, ameaçando levar os filhos dela a qualquer momento. Por que só agora Rita resolveu falar do seu ex-marido e todo esse histórico, depois que a polícia de 3 estados se mobilizaram à procura de Jorge? E mais, se realmente foi o ex-marido dela, por que ele levaria apenas Diana? De toda forma, com essa nova informação, a polícia foi obrigada a investigar mais uma possibilidade e um novo suspeito, apesar de acreditarem que Jorge era o verdadeiro culpado. Porém, essa investigação não deve mais se limitar em apenas encontrar um suspeito, mas descartar todas as outras possibilidades existentes. O ex-marido de Rita foi rapidamente localizado, mas ele estava morando no México e trabalhava em um canteiro de obras. Levaria meses até a polícia conseguir todas as autorizações necessárias para levá-lo a interrogatório, um tempo que eles não tinham, pois enquanto isso, Jorge estava em fuga. O xerife conseguiu o número do telefone do ex-marido de Rita e ligou para ele. Quando foi questionado se estava com sua filha Diana, ele disse que não. Depois disso, o foco do departamento de polícia passa a ser novamente Jorge, até que todas as autorizações para um interrogatório em outro país saíssem. Como os detetives estavam de posse do celular de Jorge e eles conseguiram desbloqueá-lo, eles descobriram que na noite anterior ao sequestro de Diana, ele não estava em Orlando como afirmou anteriormente, mas em uma região próxima à casa da família Álvares. Isso foi por volta das 3 da madrugada. Estava claro para todos que ele era o verdadeiro e único culpado. No dia 2 de junho, o departamento de polícia pede ajuda da mídia local e tanto a foto de Diana quanto a foto de Jorge são exibidas em diversas emissoras de TVs do estado. Com isso, Jorge acaba sendo avistado dentro de um carro por uma testemunha que anotou a placa do veículo. A polícia parte imediatamente, localiza o homem e finalmente ele é preso. Levado à delegacia mais próxima, os policiais começam a fazer várias perguntas relacionadas ao desaparecimento de Diana. Porém, ele disse que só falaria na presença de um advogado. Nesse meio tempo, um dos policiais mostra para Jorge que está com o celular dele. Porém, segundo Rita, mãe da menina, era tudo mentira, pois apenas ela e o seu namorado tinham celulares na casa e seus filhos nunca foram vistos mexendo em nenhum dos aparelhos. A polícia acreditava que Jorge estava revelando apenas alguns detalhes da história, talvez orientado pelo seu advogado. Ele meio que passou a insinuar que Diana não havia sido levada à força, mas sim que tinha fugido com ele por vontade própria. Mas como ele não falava sobre o paradeiro da menina, a polícia continuou com as buscas por ela. Eles procuraram dia após dia, e como nada foi encontrado, em 16 de junho eles decidiram cancelar as buscas. Com o passar das semanas, Rita ficou ainda mais desesperada por respostas. Uma pequena parte dela ainda mantinha a esperança de que sua filha estivesse viva. Ela então pede para conversar pessoalmente com Jorge e implora, perguntando para ele aonde Diana está. Mas Jorge apenas disse que ela é a mãe e é ela quem deveria saber. Quando Jorge disse ainda que amava toda a família de Rita e que tudo isso era a culpa do ex-marido dela. Ela então perguntou por que ele fugiu e o homem disse que mesmo não sendo o culpado, ele sabia que seria o principal suspeito e como estava ilegal no país, ele temia ser preso. Em julho, a polícia divulgou uma informação importante à imprensa, dizendo que no dia em que Diana desapareceu, o carro de Jorge teria quebrado
e que um homem ajudou a consertar o veículo. Os detetives pediram para que este homem procurasse a polícia para informar com quem Jorge estava no carro naquele dia, mas ninguém apareceu. O homem é levado para interrogatório e sua casa é revistada, mas absolutamente nada o ligava ao desaparecimento da filha. Depois de quase um ano desde o desaparecimento de Diana, o caso vai esfriando aos poucos, e com medo que Jorge seja libertado para cumprir medidas socioeducativas e pagar apenas uma multa, diversos ajustes jurídicos são feitos para atrasar o julgamento ao máximo, até que a polícia consiga provas suficientes para acusá-lo formalmente. O julgamento dele é marcado para maio de 2017, e a polícia fez uma verdadeira força-tarefa para encontrar evidências suficientes contra ele, mas infelizmente nenhuma novidade vem a... Mesmo assim, os detetives queriam levar o caso de Diana para ser exposto no julgamento de Jorge, numa tentativa desesperada de que o homem finalmente confessasse ou mesmo deixasse escapar algo. Como ele não tinha confessado de onde vieram as fotos do seu celular, a Justiça dos Estados Unidos geralmente aplica uma pena bem severa, e pelo menos isso o manteria atrás das grades até que o caso de Diana fosse finalmente resolvido. Após 4 dias de julgamento, o júri deliberou por cerca de 35 minutos, e Jorge Guerreiro Torres foi... Esta era uma vitória para todos os envolvidos, mas não uma vitória total, pois Diana ainda estava desaparecida. Além do mais, isso não era uma acusação por ele ter tirado a vida de alguém, mas pelo menos era alguma coisa. Após o julgamento, um homem chamado Mário entra na história e deixa a polícia confiante na solução do caso. Mário era primo de Rita e amigo de Jorge, e foi ele quem apresentou os dois quando Jorge estava à procura de trabalho em Fort Myers, e por isso Rita o deixou ficar em sua casa. Mário disse à imprensa que foi ele quem informou a polícia que no dia em que Diana sumiu, o carro de Jorge havia quebrado. Segundo ele, o novo detalhe era que Pablo, irmão de Jorge, ligou para ele e pediu para que ele ajudasse o irmão, mas como estava trabalhando, Mário não foi até lá, então provavelmente foi o próprio Pablo quem ajudou Jorge. Desta forma, Pablo saberia de alguma coisa e pode até ter visto Diana no carro com Jorge. Ele foi levado para interrogatório, mas disse que estava trabalhando em uma construção e imagens de câmeras de segurança confirmaram isso. De qualquer forma, Mário estava na lista de testemunhas da promotoria e tudo isso poderia ser levado a julgamento, mas tinha outra testemunha, um homem que não teve o nome revelado e que é apontado pela polícia apenas como Juan. Segundo o departamento de polícia de Lee, Juan era colega de cela de Jorge. Obviamente que um informante de dentro da prisão não é a coisa mais confiável do mundo, mas era tudo o que eles tinham para investigar. E para piorar, tudo nessa história parecia mais confuso e inexplicável com o passar do tempo, principalmente porque, em momento algum, os policiais relataram ter visto qualquer indício de que o carro de Jorge realmente tivesse tido algum tipo de pane elétrica ou mesmo uma batida ocasional. O veículo que foi revistado na época tinha apenas lama nas rodas. Isso poderia indicar que Jorge levou seu carro para algum lugar distante para descartar o corpo, mas no fim, tudo não passava despercebido. Em seguida, um pedido para um novo julgamento foi enviado para o Tribunal de Justiça do Estado. Porém, o processo seria muito lento, principalmente sem um corpo. Mas mesmo assim, um novo julgamento foi acatado pelo juiz responsável, onde todos os trâmites necessários foram iniciados. Desta forma, o processo para um novo julgamento poderia ser mais acelerado, e a promotoria solicitou a pena capital. Porém, por causa da questão de contaminação de 2020, tudo se tornou mais lento ainda, e todo o processo foi adiado. Até que o novo julgamento seja finalmente marcado, não saberemos detalhes, provas e testemunhas cruciais para a resolução deste caso, uma vez que o processo segue em segredo de justiça. Nesse meio tempo, a defesa de Jorge solicitou diversas vezes que os detalhes e novas provas fossem publicadas, mas a promotoria disse que o Estado não é obrigado a ajudar na defesa de um acusado enquanto se prepara para o seu julgamento. Em abril de 2021, uma audiência preliminar foi realizada por videoconferência com a promotoria e Rita Hernandes, mãe da vítima, mas o conteúdo da reunião não foi liberado ao público. Em dezembro do mesmo ano, uma nova conferência foi realizada, desta vez com os advogados de defesa, e o conteúdo também não foi divulgado. Até a data da publicação desse vídeo, Jorge continua preso e aguarda uma nova data para o seu julgamento,
Em sua última declaração à imprensa, a mãe de Diana, Rita Hernandes, disse que ficou despedaçada com a confirmação de que sua filha não estava mais viva. Ela disse ainda que vai aguardar pacientemente até que Jorge seja finalmente condenado pelo crime e que lutará com todas as suas forças para que a pena capital seja executada. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.